por nós. Por isso que a titia separou esse coração, porque não tem um outro sentimento da criação de todo o universo, senão o amor por nós. E é por isso que a titia fez esse coração bem bonitão para vocês, representando que o amor de Deus fez com que tudo isso acontecesse, que nós vamos apresentar mais lá na frente. Então, uma das coisas que mais me tocou meu coração foi em relação ao amor de Deus por nós. Amém? Ele nos ama, né? Como diz o hino que nós acabamos de louvar. Amém? Então vamos lá. Para todo mundo olhar? Amém? E aí vocês ficam bem atentos ao segredinho que vai aparecer aonde? Na frente do coração. Então vamos lá. Eu quero que vocês trabalhem junto comigo, amém? Amém. É o quê? Sem forma e vazia. No começo era o quê? Sem forma e vazia. O que era sem forma e vazia? O nosso universo, não é verdade? Era tudo sem forma e vazia, né? E aí havia trevas sobre a face do abismo e do espírito. E Deus, né, se movia sobre a face das águas, se movia. E aí disse Deus uma coisa muito importante. Olha só. Por enquanto, o que apareceu aqui? O que vocês conseguem ver? A trombeta? A cor? Ah, a gente entendeu. A cor preta. E o que significa isso? Escuro. Não tem nada aqui, não é verdade? E assim foi o início na criação do universo. Não tinha nada. Nada. Tudo era sem forma, tudo era vazio, tudo era escuro, não existia absolutamente nada. Então, aqui está representando o quê? Nada. E agora? Qual o outro segredinho? A luz. E aí, tá ficando melhor agora? Sim! Eita, coisa boa! Quem aqui já ficou em algum momento sem luz em casa? Meu Deus, mas é ruim, né? Comer, né? Já faltou luz lá no seu bairro, mas sério. Já mamãe, papai. Já é horrível ficar sem luz, né, pastor? Aí tem que acender o quê? Uma lanterninha do celular, né? Quem tiver uma vela acende. Mas é ruim, né? Tomar banho no calor. Misericórdia, né? Pronto. Falem comigo, misericórdia. Misericórdia. Então tudo era assim. Aí Deus criou o quê? A luz. Aí já deu um negócio brilhante aqui no ponto escuro, né? Já foi melhorando esse coração. Eita, Senhor. E agora? Quem sabe? Viu o céu? Como é? O céu. Vamos chegar lá. Vocês estão ansiosos, hein? Vamos lá. E viu Deus que era o quê? Boa a luz e fez separação entre as trevas e a luz, muito bem. E a luz chamou de dia e as trevas chamou de noite. Vamos lá, deixa eu puxar aqui. E agora? Uma parte branca e uma parte preta. E o que é a parte branca? A luz. E a parte preta? A escuridão, né? Que chamou de luz e a escuridão de trevas, não é verdade? Amém? Tá começando a ficar mais ou menos um negócio? Sim. Deus é maravilhoso, né? E Ele é poderoso. Ele é tão poderoso que tudo que Ele ordenava acontecia. E Ele disse, haja luz, e houve realmente luz. Quem aqui acredita que Deus é poderoso? Aleluia, né? Ele é poderoso. Expansão no meio das águas e haja uma separação. E fez separação entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam onde? Em cima. E Deus? Oi? E Deus disse, ajuntem as águas de
debaixo dos céus, né? E aparece a porção seca. Quem sabe como era o nome da porção seca? Terra. Eita, menina afiada. E a porção de água foi chamada como? Deus. Foi chamada de mares. Amém? Então a parte seca foi chamada de terra. E a parte molhada a parte da água foi chamada de mar. Então tá começando a ficar bom o negócio, né? Já temos o que tanto? Já temos o que? Vamos dizendo. Luz, o que mais? Muito bem. Então o negócio tá ficando bom, né? Só que Deus é maravilhoso. Vamos chegar lá. Verde, né? Que dê semente. Árvores frutíferas que deem fruto. Quem sabe o que é árvore frutífera? Que dão frutos, não é verdade? Então vamos lá. Vou puxar aqui. Olha só. Agora ficou bonito, porque eu amo árvore. Eu amo plantas. Quem é que gosta? De cuidar de plantinha, né? Quem tem uma plantação em casa que dá aquela fruta ali no pé que você come na hora, é muito bom, não é verdade? Né, minha princesa? Então, todo mundo gosta de árvore, né? E aí Deus criou as árvores frutíferas, na verdade. E agora, o que vem? Mais uma surpresa aqui atrás. Olha só, agora sim ficou bonito o negócio, né? Chamou o sol de dia, né? Amém? E a lua e as estrelas de quê? De noite. Então tá começando a ficar bonito, né? Olha só o que o amor de Deus fez criar. Sol e lua. O sol de dia e o que é de noite? A lua e as estrelas. Está ficando bonito? O coração do universo está ficando bonito? Muito lindo, né? Depois vocês desenham em casa o que a gente explicou e pede para a tia Gisele mostrar, mandar para a tia Carol do que foi que vocês aprenderam, tá bom? Que a tia quer ver. Um desenho bem bonito em casa sobre as aves e os ani. Era o que você estava mais ansioso, né? Que eu percebi. Toda hora tinha os animais, Vocês gostam de animais, é? Quem que aqui cria animalzinho em casa? Todo mundo, né? Justamente. Então, Deus criou as aves, os répteis, né? Que são os animais das águas, né? Todos os seres viventes. E criou grandes baleias, né? E todos os répteis, cada um de acordo com a sua espécie. Amém? E agora, o que aconteceu? Todos os viventes, cada um de acordo com a sua espécie. Amém? Justamente. Está dando para todo mundo ver aí? Está dando para todo mundo ver? E agora, e no último dia, o que foi que aconteceu? Mas já não teve nenhum descanso nem nada depois de toda essa criação. Não dá para parar um pouquinho. Deus descansou. Qual dia? Qual dia? No sétimo dia. Deus descansou. Isso, 6 dias. E no sétimo? Descansou. Então, foi ficando bonito? Está ficando bonito ou não o nosso universo? Então, no início era sem nada, depois criou a luz, não é isso? As plantas, os animais, todos os répteis, todos os seres viventes. Deus descansou no sétimo dia, porque é muita criação, né? E nós vemos também uma coisa importante, que tudo isso Deus criou com o quê? Com a
amor e carinho. Amém? Por quem? Por? Deus já sabia que nós íamos existir? Sim. E ele descansou no 7º dia. E aí depois? Ficou por isso mesmo? Foi o que aconteceu depois? Meu Deus, ele é da 7, né? Chama sardinha. Rapaz. Muito bem. Não deixa de ser, né, gente? É isso aí mesmo. Semelhança, não é verdade? E Deus criou o homem à sua imagem e criou Deus a sua mulher, não é? E o príncipe ali já respondeu, não é verdade? E criou a sua mulher, vendo que não era bom que Adão ele ficasse e ele ficasse só. Bem no finalzinho tem coisas bem importantes. E aí, o que aconteceu? Aí Deus criou quem? Ele está parecido com a gente, com a nossa imagem, nossa semelhança. Quem foi que deu essa ordem? Deus que deu essa ordem. Isso. Mas tá vendo mais não, viu, tia gente? E aí, o que foi que aconteceu? E a serpente era do bem ou do mal? Do mal, né? Isso serve de atenção para nós. Por quê? Porque nós devemos nos proteger do mal. E os dias são bons ou são maus? Depois a titia vai conversar com vocês em relação a isso, tá bom? Justamente. E o que foi que a serpente do mal falou para ela? Que ela poderia comer e não iria morrer. Ela disse, não, Eva, pode comer tranquilo. Você não vai morrer, não. Vai dar tudo certo. E aí ela se esqueceu de tudo que Deus falou para ela. Que poderiam de todas as árvores, a única que não poderia comer era da árvore do fruto. Do fruto proibido. Não podia comer, né, cara? De jeito nenhum. E ela fez o quê? Ela desobedeceu. E todo pecado tem a sua consequência? Sim. Não pense que a mamãe e o papai podem não saber na hora, mas mais na frente, não é isso? Ela vai saber, Deus vai mostrar e vai ter a sua consequência. Não honrar pai e mãe tem a sua consequência? Sim. Por conta do pecado de Eva, nós nascemos com essa índole carnal para o pé. Por isso nós devemos estar sempre em vigilância e em orar. Como é que diz a palavra? Orai sem cessar. E aí, o que foi que aconteceu? Aí veio o primeiro pecado no mundo, o pecado de Adão e Eva. E aí, o que ela comeu o fruto da árvore. E aí, além dela ter pecado, ela fez o quê? Isso mesmo. Ela fez com que o seu... Com quem pecasse? Adão pecasse. E fez com que ele comesse da árvore, do fruto da árvore. Isso. Né? Toda a indisposição, né? Toda a obra da carne, não ia ter nada disso. Nós não iríamos morrer. Nós já íamos ter direito ao quê? A vida eterna. A vida eterna. Como era o nome do jardim que Adão e Eva moravam? E ele era feio ou bonito? Maravilhoso. Por quê? Porque tudo que Deus faz é maravilhoso. Tudo que Deus faz é bom. Em todo tempo Deus é
Repitam comigo, para fixar bem. Em todo tempo, Deus é bom. Ele foi bom até quando Adão e Eva pecaram. Eles pecaram e perderam a pureza. E aí o que acontece? Mesmo eles tendo pecado, Deus deu roupas para eles se vestir. Mesmo eles sendo falhos, Deus continuou bom. E a sua benignidade dura para sempre. Mas aí aconteceu algo muito especial. Será que a gente não vai ter salvação? Será que a gente não vai ter direito à vida eterna nunca mais? Adão e Eva pecou e pronto, nós vamos morrer. E aí, acabou? Nós não vamos ter mais acesso a Deus, nós não vamos... É isso que vai acontecer, sim ou não? Não vamos, né? E aí Deus fez o quê? Enviou o seu filho unigênito para morrer por... Seu único filho Deus enviou por nós, pelos nossos pecados, né? Ele já pagou o preço por nós na cruz. Qual é a nossa função agora, depois de Deus ter sofrido no Calvário? Fala todo mundo bem bonito. De novo. Por quê? Sua morte lá na... Ele nos amou, mesmo em pecado, mesmo sendo falhos. O que mais Deus tem tocado no meu coração é sobre o amor dele por nós. Desde o início da sua criação, e mesmo entrando em pecado, Deus ainda assim enviou seu único filho para morrer por nós na cruz. Então nunca se desvie do caminho de Deus. Hoje a gente vive uma sociedade muito difícil, né? Quem tem celular aqui, só para ter uma ideia, levanta a mãozinha. Quem tem celular? Bastante criança já tem celular, né? E aí tem aqueles joguinhos, né? Roblox, na verdade, quem conhece Roblox? Minecraft, né? Papai e mamãe não deixam. Esse filme, esse desenho, ele é... Eu não gosto de jogar, não. Não é, irmã Gisele? Eles não sabem o nome, mas eu vou falar para vocês. É pura mais a questão da sensualidade. Então não deixe os filhos de vocês ter acesso a esse desenho. Então, nós devemos viver em quê? Em constante vigilância e orar em oração. Jesus está voltando, entendeu? Eu não digo que vocês não devem usar o celular, né? Alguns aqui já são grandinhos, até usam para se comunicar com o papai e a mamãe, mas usar com o quê? Com prudência, não é isso? Com sabedoria. Passou a semana toda estudando, tirando nota boa, se comportando na escola, honrando pai e mãe. Aos finais de semana você tem direito a ficar um pouquinho no celular, com vigilância de um adulto, né? Então, assim, sempre vigiar e orar. Quem está em constante oração? E aí? É o menino, né? Isso aqui é uma menina. Estão falando com Deus. E quem fala com o Papai do céu? Aí, em que momento? Ao dormir, ao acordar. Quem já veio para a escola bíblica dominical em jejum e tomou café só quando chegou em casa? É para falar a verdade. Já tem uns maiorzinhos aqui que podem fazer já pequenos jejuns, pequenas consagrações, domingo. Muito bem. Glória a Deus. E aqui tem uma menina e um menino. Agora, isso aqui não estava previsto para eu falar, mas eu vou falar, tá, pastor? Vou seguir o que o Espírito Santo tem me levado. Então, aqui tem uma menina e um menino. E Deus criou quem? Adão e... Adão é homem. E Eva é o quê? Mulher. E esse aqui é um amém? Então, se algum dia implantarem no coraçãozinho de vocês, ao contrário, vocês não caiam nessa, tá bom? Menina é menina e vai ser sempre menina, porque Deus criou a mulher, Eva, e Deus criou o menino, homem, Adão, criou um homem, Adão. E
que mais? Multiplicai-vos, né? Crescer na terra e se multiplicar. Então, menina é menina e menino é menino. Ao contrário disso, que implantarem no coraçãozinho de vocês nas escolas, está completamente errado, certo? Menina é menina, faz coisa de menina. E menino é menino, faz coisa de menino. É pro inferno bater em retirada, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Quem gostou da historinha da criação? Quem vai fazer o desenho em casa para tia Gisele, tia Dailane mostrar para tia Carol? Amém? Da criação de Deus de vir. Amém? E agradeço a toda a igreja pela paciência, tá bom? Por tudo. Que Deus continue abençoando a congregação lá no norte. Irmã Gisele, Deus te proteja de todo mal, te dê graça, sabedoria.